A notificação chegou como um soco no estômago. Gabriel Monteiro anuncia noivado com Isabela Vasconcelos, herdeira do Grupo Vasconcelos Construções. Laura Menezes largou o celular na mesa da cozinha como se ele estivesse em chamas, mas a tela continuava ali, brilhando com a foto do casal perfeito sorrindo em uma cobertura em São Paulo. 7 anos. 7 anos, ela havia guardado aquele amor como um segredo que queimava por dentro. 7 anos fingindo que era apenas gratidão pelo que ele havia feito por ela na universidade. 7 anos sendo invisível na vida dele, enquanto criava fantasias de um dia, talvez, quem sabe. As mãos tremeram quando ela ampliou a foto. Gabriel estava impecável, como sempre. Terno azul marinho, sorriso educado que ela conhecia tão bem. Ao lado dele, Isabela exibia um anel que provavelmente custava mais que o salário anual de Laura como professora de música. Meu Deus! Laura sussurrou para o apartamento vazio em Belo Horizonte, onde o cheiro de café matinal ainda pairava no ar. Ele nem sabe que eu existo. A injustiça doía mais que a perda. Como alguém pode amar tanto por tanto tempo e permanecer completamente invisível? Como 7 anos de sentimentos podem simplesmente não importar? Laura apoiou a testa na mesa fria e deixou as lágrimas caírem sobre a madeira desgastada que já havia visto tantas outras crises. Desta vez, porém, algo diferente aconteceu. No meio da dor, uma pergunta surgiu como um raio. E se ela tivesse tido coragem? E você teria coragem de guardar um amor assim por 7 anos em completo silêncio? Comente de onde está assistindo, porque essa história está apenas começando e o que Laura vai fazer a partir de agora vai chocar todo mundo. Para entender a dimensão da dor que Laura sentia naquele momento, é preciso voltar 7 anos no tempo, quando tudo começou na Universidade Federal de Minas Gerais, campus Pampulha, em uma tarde de março que mudaria sua vida para sempre. Laura tinha 22 anos e corria pelos corredores do prédio de Ciências Econômicas com uma pasta de partituras debaixo do braço. Bolsista integral do curso de música, ela complementava a renda dando aulas particulares de piano para estudantes de outros cursos. O dinheiro era pouco, mas suficiente para ajudar Dona Helena, sua mãe viúva, a pagar as contas do apartamento modesto no bairro Santa Efigênia. Foi assim que conheceu Gabriel Monteiro. Ele estava esperando na sala vazia, mexendo no celular com a postura ereta de quem cresceu em colégio particular caríssimo. 25 anos, cabelos escuros sempre penteados, camisa social mesmo em pleno calor mineiro. Gabriel era tudo que Laura jamais imaginara ter perto de si. Herdeiro da Monteiro Tech, empresa de tecnologia que começara pequena em São Paulo e agora expandia pelo Brasil inteiro, ele cursava administração para aprender o básico dos negócios, como diria depois. "Você é a Laura?" A voz dele tinha aquele sotaque paulista suave que ela aprenderia a amar. "Preciso muito da sua ajuda. Meu pai disse que ou eu aprendo piano ou ele corta minha mesada." Gabriel riu, e Laura sentiu algo se mexer no peito, uma sensação que ela não conseguia nomear ainda. As aulas começaram 2 vezes por semana. Gabriel era um aluno dedicado, mas suas mãos grandes e nervosas pareciam lutar contra as teclas. Laura, paciente, guiava seus dedos sobre o teclado, e toda vez que suas peles se tocavam, ela sentia uma eletricidade que a fazia corar. "Relaxa", ela dizia, colocando a mão sobre a dele. "A música não é uma guerra, é uma conversa." Gabriel olhava para ela com uma atenção que Laura nunca havia recebido de ninguém. Ele fazia perguntas sobre suas composições, elogiava sua técnica, pedia para ela tocar suas músicas favoritas só pelo prazer de ouvi-la. Durante aquelas 2 horas semanais, Laura se sentia vista, importante, especial, mas o mundo real sempre voltava. Gabriel era cortejado pelas filhas da elite mineira e paulista.
Suas redes sociais mostravam uma vida de festas em coberturas, viagens para o exterior, jantares em restaurantes que custavam mais que o orçamento mensal de Laura. Ela, por sua vez, voltava para casa no ônibus, ajudava a mãe a corrigir provas de português. Dona Helena era professora da rede pública e ensaiava ao piano até tarde da noite, sonhando com um futuro que parecia impossível. "Filha, você está se iludindo", Dona Helena alertava, vendo a filha suspirar ao piano. "Esse menino é de outro mundo. Rico casa com rica, pobre casa com pobre. Sempre foi assim." Mas Laura não conseguia parar. Cada sorriso de Gabriel, cada "obrigado, você é incrível" no final das aulas, cada momento em que ele pedia para ela tocar só mais uma música, alimentava uma esperança perigosa em seu coração. Marina Duarte, sua melhor amiga desde o ensino médio, tinha uma opinião diferente. "Laura, pelo amor de Deus, se declara logo!" Marina gritava durante os intervalos na universidade. "O cara gosta de você. Qualquer cego vê isso. Ele é educado, só isso", Laura respondia, mordendo o lábio. "E eu sou só a professora de piano dele." "Professor, uma ova. Você compõe música para ele, empresta livros, escuta os problemas dele com o pai controlador. Se isso não é interesse, eu desisto de entender homem." Era verdade. Gabriel se abria com Laura de uma forma que ela suspeitava ser rara para ele. Contava sobre a pressão de Álvaro Monteiro, seu pai, um magnata frio que controlava cada aspecto da vida dos filhos. Álvaro queria que Gabriel se casasse com alguém do mesmo nível social até os 30 anos, para fortalecer o império da família. Gabriel odiava essa pressão, mas se sentia preso às expectativas. "Às vezes, eu queria ser livre como você", ele disse uma tarde, depois de uma aula particularmente difícil, onde havia tocado Chopin com os olhos fechados. "Você faz o que ama, sem ninguém ditando suas escolhas." Laura quase disse naquele momento. As palavras estavam na ponta da língua. "Eu te amo, Gabriel. Te amo desde a primeira aula." Mas o medo a paralisou. E se ela estivesse interpretando tudo errado? E se ele apenas gostasse dela como amiga? E se ele a rejeitasse e ela perdesse até mesmo aqueles momentos preciosos? O semestre acabou. Gabriel se formou e voltou para São Paulo para assumir um cargo na empresa do pai. Na despedida, ele abraçou Laura mais tempo que o normal. "Obrigado por tudo", disse, olhando nos olhos dela. "Você me ensinou mais que piano. Me ensinou que existe beleza no mundo." Laura ficou ali parada, vendo-o partir, com as palavras não ditas queimando na garganta. 7 anos se passaram. Laura se tornou professora de música em escolas particulares de Belo Horizonte, dava aulas em casa, participava de corais da igreja, mas sua vida amorosa permaneceu em pausa. Outros homens se aproximaram, colegas professores, amigos de Marina, rapazes do coro, mas ela sempre arrumava desculpas. Como explicar que seu coração pertencia a alguém que talvez nem se lembrava mais dela? Dona Helena, agora com 62 anos e aposentada, continuava morando com a filha. Sua preocupação cresceu com o tempo. "Laura, você tem quase 30 anos. Não pode desperdiçar sua vida esperando fantasma", dizia, vendo a filha recusar mais um convite para jantar com o professor de matemática da escola onde trabalhava. Mas fantasma ou não, Gabriel continuava vivo na memória de Laura. Nas redes sociais, ela acompanhava discretamente sua vida, as promoções da empresa, as viagens de negócios, os eventos sociais. Ele permanecia solteiro, o que alimentava uma chama perigosa de esperança no coração dela. Marina, agora casada e mãe de gêmeos, não tinha paciência para a passividade da amiga. 7 anos, Laura. 7 anos você desperdiçou sendo apaixonada por alguém que nem sabe que você existe. Era sua frase favorita durante as discussões quinzenais que elas tinham sobre o assunto.
E agora, naquele março de 2025, olhando para a foto do noivado no celular, Laura finalmente entendia o que Marina queria dizer. 7 anos de silêncio haviam levado a exatamente isso. Gabriel nos braços de outra mulher, sorrindo para câmeras, prometendo uma vida que Laura apenas sonhara ter com ele. A pergunta que não queria calar era terrível e simples. Teria sido diferente se ela tivesse tido coragem de falar? A campainha tocou insistentemente na manhã seguinte, arrancando Laura do sono pesado que havia conquistado depois de chorar até às 3 da madrugada. Dona Helena abriu a porta e Marina entrou como um furacão, ainda de pijama e chinelo, segurando o próprio celular como uma arma. "Cadê ela?" Marina gritou, marchando direto para o quarto da amiga. "Laura Menezes, levanta dessa cama agora!" Laura estava encolhida debaixo do edredom, os cabelos desgrenhados, os olhos inchados de tanto chorar. Marina puxou a coberta com força. 7 anos, Laura. 7 anos você desperdiçou sendo invisível. A voz de Marina ecoou pelo quarto pequeno. E agora fica aí se lamentando como se fosse vítima de alguma coisa? "Deixa-eu em paz, Marina", Laura murmurou, tentando puxar o edredom de volta. "Não vou deixar coisa nenhuma." Marina mostrou a tela do celular. "Você viu os comentários da notícia do noivado? Todo mundo está falando da família Monteiro. E sabe o que descobri?" Laura se sentou na cama, reluctante. "O quê?" "Que o Gabriel sempre perguntou por você." Marina quase gritou. "Lembra da Carla, que fez administração com ele? Ela me ligou ontem, depois que viu eu compartilhar a notícia. Disse que o Gabriel mencionava você direto, principalmente nos primeiros anos depois da formatura." O coração de Laura deu um salto. Mentira! Verdade pura! Ele perguntava se alguém tinha notícias da professora de piano que compunha músicas lindas. A Carla achou que ele estava interessado, mas como você nunca deu sinal de vida... Marina fez um gesto dramático com as mãos. Laura sentiu uma mistura de esperança e desespero. E se Marina estivesse certa? E se ela realmente havia desperdiçado uma chance real? "Não adianta mais nada", Laura suspirou. "Ele está noivo." "Noivo, não casado." Marina se sentou na beirada da cama. "E olha só o que eu descobri." Ela mexeu no celular e mostrou uma página de eventos. "Sarau beneficente no Auditório Municipal de Belo Horizonte, sábado que vem. Adivinha quem vai estar lá como convidado de honra?" Laura arregalou os olhos. Gabriel Monteiro e a noiva Isabela Vasconcelos apoiando o projeto de música para crianças carentes. Marina leu em voz dramática. "Laura, isso é o destino batendo na sua porta." "Marina, isso é loucura. Loucura é você ficar aqui chorando enquanto ele casa com uma patricinha." Marina levantou determinada. "Vou te inscrever como voluntária do evento. Você é professora de música. Eles vão adorar ter uma profissional ajudando." "Eu não vou conseguir ver ele com ela, Marina. Vai doer demais." "Claro que vai doer. Mas pelo menos você vai saber que tentou alguma coisa ao invés de passar o resto da vida se perguntando e se." Dona Helena apareceu na porta com 2 xícaras de café. "Filha", disse, entregando o café para Laura. "A Marina tem razão. Não estou dizendo para você se iludir, mas uma vida inteira de arrependimento é pior que um não na cara." Laura segurou a xícara com mãos trêmulas. O café estava forte, do jeito que Dona Helena fazia quando precisava dar coragem para alguma coisa. "E se ele nem me reconhecer?" "Ele vai reconhecer", Marina garantiu. "Homem não esquece mulher que marcou. E você marcou, Laura. Pode ter certeza disso." Durante a tarde, enquanto Marina tratava da inscrição de Laura como voluntária do sarau, ela ficou sozinha em casa, vasculhando suas coisas antigas. No fundo de uma gaveta, encontrou uma pasta amarelada com partituras que havia escrito durante a época da universidade. Lá estava:
7 anos de silêncio. Uma música que ela havia composto 1 ano depois da formatura de Gabriel, quando a saudade apertou demais. A letra falava de palavras não ditas, de amor guardado, de uma mulher que escolhera ser invisível por medo de ser rejeitada. Laura leu a partitura e as lágrimas voltaram, mas desta vez não eram apenas de tristeza. Havia algo diferente ali, uma determinação crescendo devagar no peito. Ela pegou o celular e ligou para Marina. Marina, conseguiu minha inscrição? Consegui. Você vai ajudar na organização do palco e na sonorização. Por quê? Nada, só queria ter certeza. Quando desligou, Laura foi até o piano velho que ocupava metade da sala. Colocou a partitura no suporte e começou a tocar 7 anos de silêncio pela primeira vez em anos. A música fluiu pelos dedos dela como água represada que finalmente encontra uma brecha. Dona Helena parou de lavar louças na cozinha para escutar. Pela janela aberta, até os vizinhos pararam para ouvir aquela melodia carregada de emoção. Quando terminou, Laura estava diferente, ainda machucada, ainda com medo, mas com algo novo brilhando nos olhos. No dia seguinte, ela ligou para a coordenação do sarau e se ofereceu para ajudar também com a parte musical. Disse que tocava piano e conhecia algumas canções que poderiam emocionar o público. Perfeito, disse a coordenadora. Estamos precisando de alguém para tocar durante o coquetel. Você pode preparar um repertório romântico? Posso, Laura respondeu, olhando para a partitura de 7 anos de silêncio sobre o piano. Tem uma música original que talvez funcione. Era o primeiro micro-triunfo dela em 7 anos. Conseguir uma brecha, uma oportunidade de estar perto de Gabriel sem precisar se esconder. Não sabia ainda o que faria com essa chance, mas pela primeira vez em muito tempo, Laura Menezes estava agindo ao invés de apenas sonhando. Marina ligou no final da tarde, eufórica. Laura, você não vai acreditar. Consegui uma informação incrível sobre a Isabela. O quê? Ela é conhecida por ser malcriada com funcionários em eventos. A organizadora do sarau já recebeu 3 reclamações sobre o comportamento dela em outros eventos beneficentes. Parece que nossa princesinha não é tão princesa assim. Laura sentiu um frio na barriga. Se Isabela fosse realmente desagradável, isso poderia complicar tudo. Ou, quem sabe, mostrar para Gabriel um lado da noiva que ele ainda não conhecia. Essa possibilidade assustou e animou Laura ao mesmo tempo. Sábado seria um dia que poderia mudar tudo, ou destruir de vez suas últimas esperanças. Os 3 dias que se seguiram foram os mais intensos da vida de Laura. Ela havia tomado uma decisão que nem Marina imaginava. Se não conseguia falar suas palavras, ia cantá-las. 7 anos de silêncio seria sua declaração. Mesmo que Gabriel nunca soubesse que a música era para ele, Laura finalmente colocaria seus sentimentos para fora, em público, como uma forma de libertação. O problema era que Laura nunca havia cantado em público na vida. Na quarta-feira de manhã, ela se trancou no quarto com a partitura e tentou cantar pela primeira vez. A voz saiu rouca, trêmula, quase inaudível. As mãos suavam frio e o coração disparava só de imaginar pessoas olhando para ela. Isso é ridículo, murmurou para si mesma. Como vou cantar no sarau se não consigo nem cantar sozinha? Mas desistir não era mais uma opção. Laura havia passado 7 anos sendo invisível. Era hora de ser vista, mesmo que isso a aterrorizasse. Ela ligou para Marina. Preciso da sua ajuda com uma coisa maluca. Adoro coisas malucas. O que é? Você ainda tem contato com a Cecília, aquela que dava aulas de canto no conservatório? Tenho. Porque, Laura, você não está pensando em... Estou. Quero cantar no sarau. E tenho 3 dias para aprender. Marina ficou em silêncio por alguns segundos. Laura Menezes, você finalmente enlouqueceu. Completamente.
Graças a Deus, vou ligar para Cecília agora mesmo. Enquanto Marina providenciava as aulas de canto emergenciais, Laura descobriu algo perturbador pesquisando sobre Gabriel nas redes sociais. Nas fotos recentes com Isabela, ele não sorria com os olhos. O sorriso era educado, social, vazio, muito diferente daqueles sorrisos genuínos que ela lembrava das aulas de piano. Mais estranho ainda, Gabriel havia postado uma foto sozinho no escritório da empresa, na véspera do anúncio do noivado, com a legenda: "Algumas decisões mudam tudo, para melhor ou pior." Os comentários estavam cheios de parabéns pelo noivado, mas a frase soava mais como desabafo que comemoração. Será que ele estava feliz de verdade? Paralelamente, a 600 quilômetros dali, Gabriel Monteiro atravessava os piores dias dos últimos anos. O noivado com Isabela havia sido praticamente imposto por Álvaro, seu pai, como parte de uma fusão empresarial que fortaleceria o império da família para as próximas gerações. "Gabriel, você já tem 32 anos", Álvaro havia dito no escritório com vista para a Avenida Paulista. "Não pode mais brincar de relacionamento. A Isabela é perfeita, bonita, educada, da nossa classe social, e o pai dela controla 40% do mercado de construção civil em Minas Gerais. E se eu não amo ela, pai?" "Amor?" Álvaro riu, frio. "Seu avô não amava sua avó quando casaram e tiveram 50 anos felizes juntos. Amor se constrói, Gabriel. Negócios se herdam." Gabriel havia cedido, como sempre fazia sob a pressão psicológica do pai, mas algo dentro dele estava quebrando, especialmente porque nas últimas semanas ele vinha pensando cada vez mais em uma época da vida em que havia sido genuinamente feliz: as aulas de piano com Laura. Por impulso, na terça-feira, ele havia procurado Laura nas redes sociais. Encontrou o perfil dela, discreto, com poucas fotos. Uma em particular o fez parar de respirar. Laura ao piano, de perfil, com a mesma expressão concentrada e serena que ele lembrava. A legenda dizia: "Música é a linguagem que não precisa de tradução." Gabriel ficou 10 minutos olhando aquela foto, lembrando do cheiro de perfume suave dela, da paciência infinita que ela tinha com seus dedos desajeitados, da forma como seus olhos brilhavam quando tocava uma música que amava. Por que estava pensando nisso justo agora? Ele não sabia que, naquele mesmo momento, Laura estava do outro lado da tela, vendo que ele havia visitado seu perfil. O coração dela disparou. Será que ele estava pensando nela também? Na quinta-feira, Cecília chegou no apartamento de Laura para a primeira aula de canto intensiva. Era uma mulher de 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque, postura de bailarina clássica. "Marina me contou sua situação", disse Cecília, sentando-se no banco do piano. "Você quer cantar uma música de amor para o homem da sua vida, que está noivo de outra pessoa, num evento público, sem nunca ter cantado profissionalmente." Resumiu perfeitamente. "Está louca?" "Completamente." Cecília sorriu. "Ótimo. Loucura é combustível para a arte. Vamos começar." As próximas 2 horas foram uma revolução na vida de Laura. Cecília ensinou técnicas de respiração, postura, projeção vocal. Mas mais importante que isso, ela ensinou Laura a cantar com emoção verdadeira. "Técnica você aprende", disse Cecília. "Mas emoção ou você tem ou não tem. E você, menina, tem de sobra. O problema é que está presa na garganta há 7 anos. Quando Laura cantou 7 anos de silêncio, pela primeira vez sob orientação, algo mágico aconteceu. A voz que saiu não era perfeita tecnicamente, mas era real, crua, cheia de sentimento. Cecília arrepiou. "Meu Deus, você precisa cantar mais vezes na vida." Mesmo Dona Helena, que estava cética sobre o plano da filha, ficou emocionada ouvindo do quarto ao lado. "Filha", disse depois, entrando na sala, "eu nunca soube que você cantava assim." "Eu também não sabia, mãe.
Na sexta-feira, véspera do sarau, Laura fez sua última sessão de ensaio. Desta vez, cantou a música inteira de olhos fechados, imaginando Gabriel na plateia. A voz saiu firme, segura, carregada de 7 anos de amor reprimido. Quando terminou, percebeu que estava chorando, mas eram lágrimas diferentes, de libertação, não de tristeza. Cecília a abraçou. Amanhã você vai arrasar, mas lembra, não cante para ele, cante para você, para essa mulher corajosa que você descobriu que é. Naquela noite, Laura mal conseguiu dormir. Pela primeira vez em 7 anos, ela iria para um evento onde Gabriel estaria presente. Mas ao invés de se esconder, ela subiria num palco e cantaria seus sentimentos para o mundo inteiro ouvir. Era aterrorizante, era libertador, era a coisa mais corajosa que ela já havia feito na vida. O que Laura não sabia era que Gabriel também estava acordado do outro lado, olhando para o teto do apartamento em São Paulo, pensando em uma professora de piano que havia marcado sua vida de uma forma que ele estava só agora começando a entender. O Auditório Municipal de Belo Horizonte nunca havia parecido tão imponente. Laura chegou 2 horas antes do evento, carregando sua pasta de partituras e um nervosismo que fazia suas mãos tremerem. O prédio histórico, com sua arquitetura clássica e jardins bem cuidados, estava sendo decorado com arranjos de flores brancas e douradas para o sarau beneficente. "Você consegue", Laura murmurou para si mesma, subindo os degraus de mármore. 3 minutos de música, só isso! A coordenadora do evento, Sônia Carvalho, uma senhora elegante de cabelos prateados, recebeu Laura com um sorriso caloroso. "Que bom você estar aqui. Estamos precisando de alguém para organizar a parte musical do coquetel. E você disse que pode tocar também?" "Posso, tenho algumas músicas preparadas." "Perfeito! O piano está afinado e já no palco. Você pode fazer um teste de som quando quiser." Laura caminhou pelo auditório vazio, seus passos ecoando no espaço amplo. O palco parecia enorme, com um piano de cauda preto que brilhava sob as luzes. Era ali que ela cantaria 7 anos de silêncio pela primeira vez em público. Às 5 da tarde, os convidados começaram a chegar. Laura estava nos bastidores, ajudando a organizar o equipamento de som, quando ouviu uma comoção na entrada principal. Espiou pela cortina e o coração disparou. Gabriel Monteiro acabara de entrar no auditório. Ele estava ainda mais bonito que nas fotos recentes. Terno azul marinho impecável, cabelos penteados com gel, postura elegante de quem cresceu frequentando eventos sociais. Mas havia algo diferente nos olhos dele. Uma sombra que Laura não lembrava de ver antes. Ao lado dele, Isabela Vasconcelos fazia jus à fama de herdeira mimada. Vestido vermelho que custava provavelmente mais que o carro de Laura, joias que brilhavam como luzes de Natal e uma expressão de enfado que deixava claro que estar ali era um sacrifício. "Quanto tempo vai durar isso?" Isabela reclamou alto o suficiente para Laura ouvir dos bastidores. "Não aguento esses eventos de caridade. Sempre a mesma gente fingindo que se importa com pobres." Gabriel pareceu constrangido com o comentário, mas não disse nada. Laura sentiu uma raiva que não sabia que existia dentro dela. Como alguém podia ser tão insensível num evento para arrecadar fundos para crianças carentes? Durante a primeira hora do coquetel, Laura ficou ao piano tocando música ambiente. Chopin, Debussy, algumas composições próprias mais suaves. Várias pessoas se aproximaram para elogiar, mas seus olhos procuravam apenas uma pessoa na multidão. Foi quando aconteceu. Gabriel estava conversando com um grupo de empresários próximo ao piano quando reconheceu a música que Laura tocava. Era Comptine d'un autre été, de Ian Tiersen, a mesma música que ela havia tocado para ele na última aula, 7 anos atrás. Ele se virou lentamente e seus olhos encontraram os dela pela primeira vez em anos.
O sorriso que se abriu no rosto de Gabriel foi genuíno, radiante, completamente diferente do sorriso social que ele mantinha com os outros convidados. Laura sentiu as mãos tremerem sobre as teclas, mas continuou tocando. Quando terminou a música, Gabriel se aproximou do piano. Laura! A voz dele tinha a mesma doçura que ela lembrava. Laura Menezes? Não acredito. Oi, Gabriel? Laura conseguiu sorrir, apesar dos nervos à flor da pele. O que você está fazendo aqui? Nossa, você está tocando profissionalmente. Sou professora de música agora. Estou ajudando como voluntária no evento. Gabriel se aproximou mais, ignorando completamente as pessoas ao redor. Você continua compondo. Lembro que você tinha um talento incrível para a composição. Continuo. Laura sentiu o coração acelerar. Ele lembrava das composições dela. Na verdade, eu escrevi algumas músicas novas. Gostaria muito de ouvir. Sempre adorei suas criações. Foi nesse momento que uma voz fria cortou a conversa. Gabriel, quem é essa? Isabela havia se aproximado com uma taça de champanhe na mão e uma expressão que misturava curiosidade e irritação. Isabela, esta é Laura Menezes. Ela foi minha professora de piano na universidade. Laura, minha noiva, Isabela Vasconcelos. Laura estendeu a mão educadamente. Prazer, Isabela. Parabéns pelo noivado. Isabela apertou a mão de Laura com desgosto, olhando-a de cima a baixo. O vestido simples de Laura, comprado numa promoção, contrastava brutalmente com o conjunto de grife de Isabela. Professora de piano. Isabela repetiu, como se fosse uma profissão contagiosa. Que interessante. E você está tocando aqui como funcionária? A palavra funcionária saiu carregada de desprezo. Laura sentiu as bochechas esquentarem, mas manteve a compostura. Como voluntária. É um evento beneficente. Ah, claro, que nobre. O sarcasmo pingava da voz de Isabela. Gabriel, querido, o prefeito está nos esperando para as fotos oficiais. Gabriel olhou para Laura com uma expressão que parecia pedir desculpas. Foi muito bom te ver, Laura. Talvez possamos conversar mais tarde? Claro. Laura conseguiu responder, apesar do nó na garganta. Enquanto se afastavam, Laura ouviu Isabela falar alto o suficiente para que ela escutasse. Gabriel, você precisa tomar cuidado com essas pessoas que se aproveitam do seu bom coração. Aquela professorzinha claramente não sabe qual é o lugar dela. Gabriel não respondeu, mas Laura viu seus ombros se enrijecerem. A humilhação queimou como ácido. Mas, ao mesmo tempo, algo mais forte cresceu no peito de Laura. Determinação. Isabela havia mostrado sua verdadeira face na frente de Gabriel. E Laura havia visto a expressão dele. Constrangimento, desconforto, talvez até vergonha da noiva. Ele não estava feliz. Laura tinha certeza disso agora. Marina apareceu ao lado do piano, tendo presenciado toda a cena. Você viu isso? Sussurrou. Ela é pior do que eu imaginava. E o Gabriel ficou claramente incomodado. Vi. Laura se levantou do banco do piano, algo novo brilhando nos olhos. Marina, conseguiu me incluir na programação musical? Consegui. Você tem 3 minutos entre o discurso do prefeito e o leilão beneficente. Por quê? Laura olhou na direção onde Gabriel e Isabela posavam para fotos, cercados por empresários e socialites. Ele sorria para as câmeras, mas seus olhos estavam vazios. Porque chegou a hora de ele ouvir o que eu tenho a dizer. Pela primeira vez em 7 anos, Laura Menezes não estava com medo de ser vista. Estava com medo de continuar invisível. Na segunda-feira seguinte ao sarau, Álvaro Monteiro estava em seu escritório na cobertura do edifício comercial da Monteiro Tech, na Avenida Paulista, quando recebeu uma ligação que mudaria tudo. Senhor Monteiro? A voz do outro lado era de Ricardo Campos, um investigador particular que Álvaro mantinha na folha de pagamento para assuntos delicados da família. Fale, Ricardo.
É sobre seu filho, senhor. No evento de sábado em Belo Horizonte, ele foi visto conversando de forma muito íntima com uma mulher, uma professora de música. Álvaro parou de assinar documentos. Explique melhor. Laura Menezes, 29 anos, professora em escolas particulares de BH. Ela foi professora particular de piano do seu filho durante a universidade. Pelos relatos que coletei, ele demonstrou muito interesse em revê-la. A noiva ficou visivelmente incomodada. O magnata sentiu o sangue ferver. Gabriel estava comprometendo o negócio da família por uma paixonite de juventude, exatamente o que ele sempre temeu. Continue investigando. Quero saber tudo sobre essa mulher. Família, trabalho, dívidas, fraquezas, tudo. Sim, senhor. Álvaro desligou e ficou alguns minutos olhando para o movimento da Paulista lá embaixo. 40 anos construindo um império, moldando Gabriel para ser seu sucessor, e agora uma professorzinha qualquer ameaçava tudo? Não ia acontecer. Na terça-feira, Ricardo voltou com um relatório completo. A moça mora com a mãe viúva, num apartamento modesto no Santa Efigênia. Ganha pouco, mas não tem dívidas significativas. É bem vista na comunidade, dá aulas de música para crianças carentes aos fins de semana. Não tem histórico de relacionamentos sérios. Aparentemente, guarda um amor platônico pelo seu filho há anos. Anos? Álvaro se interessou. Segundo pessoas próximas, ela nunca superou a paixão que desenvolveu durante as aulas particulares. Vive como se estivesse esperando ele há 7 anos. Álvaro sorriu, mas não era um sorriso agradável. Uma mulher desesperada e apaixonada era previsível. E pessoas previsíveis eram fáceis de controlar. Onde ela trabalha? Instituto Musical Santa Cecília, no centro de BH, e também no Colégio Sagrado Coração, na Savassi. Perfeito. Quero que você descubra quem são os donos dessas instituições. E, Ricardo, seja discreto. Não quero que nada seja rastreado até mim. Enquanto isso, Gabriel passava os piores dias dos últimos anos. A imagem de Laura ao piano não saía da cabeça dele. Havia algo diferente nela. Uma maturidade, uma força silenciosa que o fascinava ainda mais que na época da universidade. E havia algo mais. A música que ela tocara, Contine de notre été, era exatamente a mesma que ele escutava quando se sentia preso ou sufocado. Era como se ela soubesse. Na quarta-feira, ele não aguentou mais e ligou para Carla, a antiga colega de faculdade. Carla, você tem notícias da Laura Menezes? Gabriel? Nossa, que surpresa! Por que pergunta? A vi no sarau sábado passado. Estava pensando em... não sei, retomar contato. Somos amigos antigos. Carla ficou em silêncio por alguns segundos. Gabriel, você está noivo? Eu sei. Não é nada romântico, Carla. É só amizade. Tá bom. Ela dá aula no Instituto Santa Cecília e no Sagrado Coração. Mas, Gabriel, toma cuidado. A Laura sempre foi apaixonada por você. Todo mundo sabia disso na época da faculdade, menos você. Gabriel desligou com o coração disparado. Laura havia sido apaixonada por ele, como ele não havia percebido. Na quinta-feira de manhã, Laura estava dando aula para uma turma de crianças de 8 anos no Instituto Santa Cecília, quando foi chamada na diretoria. A diretora, irmã Margarete, estava com uma expressão preocupada. Laura, preciso conversar com você. Aconteceu alguma coisa, irmã? Recebemos uma ligação complicada. Parece que alguns pais estão questionando suas qualificações profissionais. Laura ficou confusa. Como assim? Dizem que você não tem experiência suficiente para dar aulas em instituição de renome. E que, como posso dizer, que você se envolve de forma inadequada com a vida pessoal dos alunos. Isso não faz sentido nenhum. Eu trabalho aqui há 3 anos, nunca houve nenhuma reclamação. Eu sei, querida, mas a pressão está grande.
O instituto depende das mensalidades desses pais para se manter. Vou tentar resolver, mas talvez seja melhor você ficar afastada por alguns dias até isso passar. Laura saiu da escola em choque. Na mesma tarde, recebeu uma ligação similar do Colégio Sagrado Coração. Problemas com pais questionando qualificações. Melhor ficar afastada até resolver. Era impossível ser coincidência. Marina veio jantar com Laura naquela noite e a encontrou na mesa da cozinha, com pilhas de contas à frente. Laura, o que aconteceu? Você parece que viu um fantasma. Pior que isso, perdi os 2 empregos no mesmo dia. Marina ficou boquiaberta enquanto Laura contava tudo. Isso não é coincidência, Laura. Alguém está por trás disso. Mas quem? E por quê? Pensa bem. Você reapareceu na vida de um herdeiro bilionário que está noivo por conveniência com uma patricinha. Alguém te viu como ameaça. Laura sentiu um frio na espinha. A família dele. Exato. E se eles são capazes de acabar com seu trabalho, imagina o que mais podem fazer. Na sexta-feira, Gabriel finalmente tomou coragem e foi até o Instituto Santa Cecília procurar Laura. Queria se desculpar pelo comportamento de Isabela no sarau e talvez conversar sobre os velhos tempos. A recepcionista o informou que Laura estava afastada temporariamente. Afastada? Por quê? Não posso dar detalhes, senhor. Gabriel saiu de lá com uma sensação ruim no estômago. Algo estava errado. No mesmo dia à noite, Laura encontrou um bilhete deslizado por debaixo da porta do apartamento. O papel era caro, sem assinatura, com uma mensagem digitada. Desista. Você não sabe com quem está mexendo. Existe gente muito poderosa que não gosta quando alguém não conhece seu lugar. Pare enquanto ainda pode ter uma vida normal. Laura mostrou o bilhete para Dona Helena, que empalideceu. Filha, isso é ameaça. Vamos à polícia. E dizer o quê, mãe? Que estou apaixonada por um homem noivo e alguém não gostou? Não fizemos nada de errado. Mas eles estão destruindo sua vida. Laura olhou pela janela da sala, vendo as luzes da cidade brilhando lá embaixo. Em algum lugar, Gabriel estava vivendo sua vida de herdeiro, sem saber que ela estava sendo castigada por 3 minutos de conversa num sarau. Talvez seja melhor desistir mesmo, mãe. Talvez Marina esteja certa e eu realmente não saiba qual é o meu lugar. Dona Helena segurou o rosto da filha com as 2 mãos. Laura Menezes, eu não criei você para desistir na primeira dificuldade. Se alguém está tentando te calar, é porque você tem algo importante a dizer. Mas Laura já não sabia mais se tinha forças para lutar contra um inimigo que ela nem conseguia enxergar. O que Laura não imaginava era que sua queda estava apenas começando. Na segunda-feira seguinte, ela acordou com Dona Helena balançando seu ombro, o rosto pálido de preocupação. Filha, tem uma mulher na porta. Diz que é advogada. Laura desceu de pijama mesmo e encontrou uma mulher elegante, de tailleur preto e maleta de couro, esperando na sala pequena. Senhora Laura Menezes? Sou eu. Doutora Patrícia Sampaio, escritório Sampaio em Associados. A mulher entregou um cartão e uma pasta de documentos. Represento o Instituto Musical Santa Cecília e o Colégio Sagrado Coração em uma questão delicada. O estômago de Laura se revirou. Que questão? As instituições decidiram formalizar seu afastamento. Há acusações sérias sobre conduta inadequada com menores e uso do ambiente de trabalho para fins pessoais. A advogada falava com frieza profissional. Tudo está documentado aqui. Você tem direito à defesa, é claro, mas... Conduta inadequada, Laura quase gritou. Isso é mentira. Eu amo trabalhar com crianças. Nunca fiz nada inadequado. Senhoras, por favor, Dona Helena tentou acalmar a situação. Deve haver um engano. Não há engano. A advogada abriu a pasta. Temos depoimentos de pais relatando comportamento suspeito.
uso das dependências da escola para encontros pessoais e negligência com o programa pedagógico. Tudo muito bem documentado. Laura folheou os papéis com mãos trêmulas. Era tudo mentira, mas estava tão bem elaborado, com detalhes tão específicos, que parecia real. Como alguém havia conseguido fabricar evidências tão convincentes? Isto é uma armação. A senhora pode contestar na justiça, obviamente, mas devo alertar que processos assim são longos, caros e, bem, a reputação profissional fica manchada permanentemente, mesmo em caso de vitória. Depois que a advogada saiu, Laura desabou no sofá, tremendo. Em uma semana, havia perdido os empregos e agora estava sendo formalmente acusada de coisas terríveis que jamais fizera. Mãe, eles vão destruir minha carreira. Ninguém nunca mais vai me contratar para dar aulas. Dona Helena abraçou a filha, mas não sabia o que dizer. Como duas pessoas comuns como elas poderiam lutar contra uma máquina de poder tão bem organizada? À tarde, Marina chegou com notícias ainda piores. Laura, você viu as redes sociais? Não, por quê? Marina mostrou o celular. Havia uma postagem anônima em grupos de pais de Belo Horizonte. Cuidado! Professora de música sob investigação por conduta inadequada com menores. Instituições renomadas já tomaram providências. O post tinha dezenas de compartilhamentos e comentários indignados. O nome de Laura estava lá, exposto, junto com sua foto do LinkedIn. Meu Deus! Laura cobriu o rosto com as mãos. Eles querem me acabar completamente. Quem são eles, Laura? A família do Gabriel? Não sei mais. Só sei que minha vida acabou. Enquanto isso, Gabriel enfrentava a pior discussão de sua vida com o pai. Álvaro havia chamado o filho ao escritório e colocado as cartas na mesa. Gabriel, vou ser direto. Sei que você reencontrou aquela professora no sarau. E sei que está pensando em fazer alguma besteira. Pai, não sei do que você está falando. Não me trate como idiota. Álvaro bateu a mão na mesa. Você foi procurá-la na escola onde trabalha. Achou que eu não ia descobrir? Gabriel ficou gelado. O pai o estava vigiando. Ela é apenas uma antiga amiga. Amiga? Álvaro riu, sarcástico. Gabriel, essa mulher está obcecada por você há 7 anos. Vive como freira, esperando uma chance que nunca vai chegar. E agora você aparece na vida dela justamente quando está noivo da Isabela? Como você sabe dessas coisas? Porque eu protejo minha família e vou proteger você de si mesmo, se necessário. Gabriel começou a entender a dimensão do que estava acontecendo. Pai, o que você fez? O necessário. Essa mulher precisa entender que existem consequências quando alguém não conhece seu lugar na vida. Que consequências? Álvaro se levantou e foi até a janela, olhando para o movimento da Paulista. Ela perdeu os empregos, vai perder a reputação profissional também. E se continuar tentando se aproximar de você, vai perder muito mais. Gabriel ficou de pé, em choque. Você destruiu a carreira dela? Eu salvei o seu futuro e o futuro da nossa família. Álvaro se virou, os olhos duros como pedra. Gabriel, você vai casar com a Isabela, vai assumir a presidência da empresa e vai esquecer essa professorzinha para sempre. O quê? Ou você perde tudo. Herança, cargo, apartamento, carro, cartão de crédito, tudo. E ela vai continuar sendo destruída até não sobrar nada da vidinha insignificante dela. Gabriel saiu do escritório do pai com as pernas bambas. Pela primeira vez na vida, via Álvaro Monteiro como realmente era, um homem capaz de qualquer coisa para manter o controle. E Laura estava pagando o preço por um crime que nem havia cometido. Fazer Gabriel se lembrar de quem ele realmente era. Na quarta-feira, Laura recebeu a pior notícia de todas. A síndica do prédio onde morava com Dona Helena bateu na porta com uma expressão constrangida. Laura, querida, preciso conversar com vocês.
O que foi, dona Rosa? É sobre o apartamento. Houve algumas reclamações de vizinhos. Laura não acreditou no que estava ouvindo. Agora estavam inventando problemas até no prédio onde moravam há 15 anos. Que tipo de reclamação? Dizem que você está recebendo homens estranhos em casa, que há barulho à noite, que vocês não são mais o tipo de família que combina com o nosso prédio. Dona Helena se levantou, indignada. Rosa, você me conhece há 15 anos, sabe que tipo de pessoa eu sou, que tipo de filha eu criei? Eu sei, Helena, mas a pressão está grande. Alguns moradores estão ameaçando sair se vocês ficarem, e o condomínio não pode perder tantas famílias. Quando a síndica saiu, Laura desabou. Haviam atacado seu trabalho, sua reputação, e agora até sua casa estava em risco. Mãe, eles vão nos deixar na rua. Dona Helena abraçou a filha, mas pela primeira vez em anos, ela também estava assustada. Contra que tipo de inimigo elas estavam lutando? À noite, Laura se olhou no espelho do banheiro. O rosto estava magro, os olhos fundos de tanto chorar, a pele pálida de quem não dormia há dias. Ela parecia uma sombra de si mesma. Por um momento, pensou em desistir de tudo, mudar de cidade, recomeçar longe, esquecer que Gabriel Monteiro existiu. Mas então lembrou da música que havia composto 7 anos atrás. 7 anos de silêncio. Se ela desistisse agora, seriam 7 anos de silêncio que terminariam em mais silêncio. Será que Gabriel sabia o que estava acontecendo com ela? Será que ele se importaria se soubesse? A esperança estava mínima, quase apagada, mas ainda havia uma fagulha, pequena, frágil, mas resistente. Laura não sabia, mas no mesmo momento, Gabriel estava no apartamento dele em São Paulo, segurando o celular, digitando e apagando mensagens para ela, tentando encontrar coragem para fazer a ligação que poderia mudar tudo. Na quinta-feira de manhã, Laura acordou diferente. Não melhor, ainda estava destroçada, sem trabalho, sem perspectiva, com a reputação em frangalhos. Mas havia algo novo brilhando dentro dela. Raiva. Raiva de ter sido humilhada publicamente por crimes que não cometera. Raiva de ter passado 7 anos sendo invisível enquanto outros decidiam seu destino. Raiva de ter deixado que pessoas poderosas a tratassem como se ela não tivesse direito nem mesmo de existir no mesmo mundo que Gabriel. Mãe, disse, sentando-se na mesa do café da manhã com uma expressão que Dona Helena não reconhecia. Se eles querem uma guerra, vão ter. Filha, o que você está pensando em fazer? O que eu sempre deveria ter feito. Parar de me esconder. Laura passou a manhã no computador pesquisando tudo sobre os Monteiro. Não foi difícil encontrar informações. Eram uma família pública, sempre aparecendo em revistas de negócios e colunas sociais. Mas foi numa entrevista antiga de Álvaro que ela encontrou algo interessante. Família é tudo, ele dizia numa reportagem de 2018. Construí este império para meus filhos, para que eles nunca precisem se curvar a ninguém, nunca dependam de ninguém. Gabriel será meu sucessor, porque tem os valores certos, a educação certa, vai se casar com a pessoa certa. Laura releu a frase várias vezes. A pessoa certa. Como se pessoas fossem peças de xadrez num jogo que só Álvaro sabia as regras. Marina chegou no meio da tarde e encontrou Laura no piano, tocando com uma intensidade que fazia as cordas vibrarem. Laura, o que está acontecendo? Você parece diferente. Estou diferente. Laura parou de tocar e se virou. Marina, você ainda tem contatos na imprensa? Tenho alguns. Por quê? Porque eu descobri minha arma. Laura levou Marina até o computador e mostrou tudo o que havia pesquisado sobre a família Monteiro. Não apenas os negócios legais, mas as polêmicas, funcionários demitidos sem justificativa, pequenas empresas que quebraram depois de disputas com a Monteiro Tech.
Ex-sócios que saíram da sociedade em circunstâncias suspeitas. Eles fazem isso sempre, Laura explicou. Destroem quem atrapalha os planos deles, e agora fizeram comigo. Laura, essas pessoas têm poder demais. Você não pode brigar com eles de igual para igual. Não posso brigar com dinheiro ou influência, mas posso brigar com verdade. Laura abriu uma gaveta e tirou a partitura de 7 anos de silêncio. Esta música conta a minha história. A história de uma mulher que amou em silêncio, que foi invisível, que foi destruída por ousar sonhar com alguém fora da sua classe social. Laura olhou nos olhos da amiga. Quantas mulheres passaram por isso, Marina? Quantas foram silenciadas por homens poderosos? Marina começou a entender. Você quer tornar isso público? Quero cantar minha história. Não como vítima, mas como mulher que se recusa a ficar calada. Enquanto isso, Gabriel vivia o pior momento da sua vida. Desde a conversa com o pai, ele não conseguia dormir, comer ou se concentrar no trabalho. A imagem de Laura sendo perseguida por causa dele não saía da cabeça. Na sexta-feira, ele tomou uma decisão. Ligou para Ricardo Campos, o investigador particular do pai. Ricardo, preciso conversar com você, pessoalmente. Eles se encontraram num café na Vila Madalena, longe dos escritórios da Paulista. Gabriel, não deveria estar falando comigo. Meu pai mandou você destruir a vida de uma mulher inocente. Ricardo ficou desconfortável. Olha, rapaz, eu só coleto informações. O que fazem com elas não é da minha conta. É sim, porque você participou ativamente da fabricação de evidências contra Laura Menezes. O investigador não negou. Quanto meu pai pagou para você inventar aquelas acusações? Gabriel. Quanto? 50 mil. Gabriel tirou o talão de cheques da carteira. 100 mil para você desfazer tudo. Ligar para as escolas, explicar que houve um mal-entendido, que as investigações não procederam. Não posso fazer isso, seu pai me mata. E eu te pago 200 mil para sumir de São Paulo por um tempo depois de desfazer a bagunça. Gabriel preencheu o cheque. Ricardo, você tem família, tem filhos. Imagina se fosse com sua filha. O investigador ficou olhando para o cheque. Era mais dinheiro do que ele ganhava em 2 anos de trabalho. Posso tentar reverter algumas coisas, mas não vai ser fácil. Faça o que puder. Enquanto Gabriel tentava desfazer parte do estrago do pai, Laura colocava seu plano em ação. Com a ajuda de Marina, conseguiu contato com Fernanda Moraes, uma jornalista investigativa do estado de Minas que se especializava em denunciar abusos de poder. Elas se encontraram num café no centro de Belo Horizonte. Laura, sua história é impactante, disse Fernanda depois de ouvir tudo. Mas preciso de provas. Não posso publicar acusações contra uma família poderosa baseadas apenas no seu relato. Eu tenho isso. Laura entregou cópias dos documentos das falsas acusações, prints das postagens anônimas, gravações das conversas com a síndica do prédio. Fernanda analisou tudo com atenção de quem estava acostumada a investigar corrupção. É um padrão, ela murmurou. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, muito bem coordenado. Ela levantou os olhos. Laura, você tem coragem de tornar isso público? Porque se publicarmos esta matéria, não tem volta. Você vai virar o centro de uma guerra. Já estou no centro de uma guerra. A diferença é que agora vou revidar. Fernanda sorriu. Gosto de mulheres que não baixam a cabeça. Vou investigar mais fundo, conversar com outras pessoas que podem ter passado por situações similares com a família Monteiro. Se conseguir confirmar o padrão, publico a matéria no domingo. Domingo? Edição especial online. Vai ter muito mais impacto que durante a semana. Laura saiu do encontro com o coração disparado. Em 3 dias, sua história estaria na internet para todo o Brasil ler. Era aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. Naquela noite, ela se sentou ao piano e tocou 7 anos de silêncio mais uma vez.
Mas desta vez não era uma música de lamento. Era um hino de guerra. Dona Helena apareceu na porta da sala. Filha, você tem certeza do que está fazendo? Mãe, pela primeira vez em 7 anos, eu tenho certeza absoluta de alguma coisa. E se der errado? Laura olhou para a mãe, os olhos brilhando com uma determinação que ela não sabia que possuía. Já deu errado, mãe. Agora só pode melhorar. No domingo de manhã, Gabriel acordou com dezenas de ligações perdidas no celular. A primeira era do pai, gritando como um louco. A segunda era de Isabela, histérica. As outras eram de amigos, jornalistas e até pessoas que ele não conhecia. A matéria estava no ar. Silenciada por amor, como uma família bilionária tentou destruir professora que se aproximou do herdeiro. A foto de Laura estava na capa, não como vítima, mas como uma mulher forte olhando diretamente para a câmera. E ao lado, uma foto do piano onde ela compusera a música que mudaria tudo. A matéria explodiu nas redes sociais como uma bomba atômica. Em 2 horas, silenciada por amor, teve 50.000 compartilhamentos. Em 4 horas, chegou aos trending topics do Twitter. Em 6 horas, outros veículos de comunicação estavam republicando e comentando a história. Em 8 horas, Laura Menezes era o assunto mais comentado do país. Mas não apenas pelos motivos que ela esperava. O celular dela não parava de tocar. Dezenas de mensagens de apoio de mulheres que haviam passado por situações similares, mas também centenas de ataques de pessoas chamando-a de interesseira, oportunista e destruidora de lares. Marina chegou correndo no apartamento às 9 da manhã, com o notebook debaixo do braço. Laura, você virou fenômeno, olha só! Ela mostrou a tela cheia de comentários. Tem gente te defendendo, mas tem muita gente atacando também. Eu esperava isso, Laura disse, surpreendentemente calma. Quando você mexe com poder, sempre tem quem defende o status quo. Dona Helena estava nervosa, andando pela sala pequena. Filha, não sei se foi boa ideia. Agora todo mundo sabe da nossa vida. E se eles resolverem se vingar, pior ainda? Antes que Laura pudesse responder, a campainha tocou insistentemente. Do lado de fora havia uma multidão. Jornalistas com câmeras, fotógrafos, curiosos do bairro. O apartamento modesto de Laura havia se tornado o centro das atenções nacionais. Laura! Laura Menezes! Gritavam os repórteres. Pode dar uma entrevista? O que você tem a dizer sobre as acusações da família Monteiro? Laura espiou pela cortina e sentiu o estômago revirar. Era isso que ela queria? Toda essa exposição? Enquanto isso, em São Paulo, o apocalipse havia chegado ao escritório da Monteiro Tech. Álvaro estava na sala de reuniões com uma equipe de advogados e especialistas em crise de imagem, gritando ao telefone com alguém da assessoria de imprensa como uma professorzinha de Belo Horizonte conseguiu causar mais estrago à nossa reputação que 10 anos de concorrência. Ele berrava. Quero uma resposta, quero uma solução e quero essa mulher calada. Gabriel entrou na sala sem bater na porta. Pai, precisamos conversar. Gabriel, não é hora para... É exatamente a hora! Gabriel fechou a porta atrás de si, ignorando os advogados. Você destruiu a vida de uma pessoa inocente. Agora está colhendo o que plantou. Álvaro dispensou a equipe com um gesto. Saia, todos vocês, agora. Quando ficaram sozinhos, o magnata se virou para o filho com uma expressão que misturava raiva e decepção. Gabriel, você não entende o que está em jogo. Nossa empresa, nossa família, nossa reputação construída em décadas está sendo atacada por uma mulher desesperada que quer se aproveitar da sua ingenuidade. Ingenuidade? Gabriel riu amargo. Pai, eu descobri tudo. As falsas acusações, as escolas pressionadas, os vizinhos comprados. Você transformou Laura numa vítima real para provar que ela era interesseira. Fiz o que era necessário para proteger você. Não, você fez isso para me controlar.
Gabriel bateu a mão na mesa. Como controlou minha vida inteira? Como está tentando me controlar agora com esse noivado arranjado? Álvaro ficou em silêncio por alguns segundos, o peito subindo e descendo pesadamente. Gabriel, se você desfizer o noivado com a Isabela agora, em meio a esse escândalo, para ficar com essa professora, você vai ser visto como o herdeiro fraco que abandonou os negócios da família por uma paixão adolescente. Nossa empresa vai perder credibilidade. Nossos sócios vão questionar sua capacidade de liderança. Gabriel olhou pela janela para o movimento da Paulista lá embaixo. E se eu não me importo mais com isso? O quê? E se eu não quero mais ser seu sucessor? E se eu quero construir minha própria vida, tomar minhas próprias decisões? Álvaro ficou pálido. Gabriel, você não está falando sério. Estou mais sério do que nunca na vida, pai. Naquele momento, o celular de Álvaro tocou. Era a assessoria de imprensa. Senhor Monteiro, temos um problema maior. A Laura Menezes vai dar uma coletiva de imprensa às 15h. E não é só sobre o caso dela. Ela disse que tem outras histórias sobre a família. Álvaro desligou e olhou para Gabriel. Outras histórias? Do que ela está falando? Não sei, pai. Mas você criou um monstro. Agora vai ter que lidar com ele. Em Belo Horizonte, Laura estava na sala, cercada por Marina, Dona Helena e Fernanda Moraes, a jornalista. Do lado de fora, a multidão de repórteres crescia a cada minuto. Laura, disse Fernanda, depois que a matéria saiu, recebi mais de 20 ligações de pessoas que querem contar histórias sobre a família Monteiro. Ex-funcionários, ex-sócios, até alguns familiares que se afastaram da família por causa dos métodos do Álvaro. Laura ficou surpresa. Quantas pessoas eles silenciaram? Muitas, mas agora, com sua coragem de vir a público, elas estão se sentindo encorajadas a falar também. Marina estava preocupada. Laura, isso está ficando maior do que imaginávamos. Você tem certeza de que quer continuar? Laura olhou para as 3 mulheres ao redor dela. Dona Helena, que sempre a protegeu, mas agora estava aprendendo a deixá-la voar. Marina, que sempre a empurrou para a frente. Fernanda, que estava ajudando a dar voz à sua história. Sabe o que aprendi nesta semana? Laura disse, se levantando. Que quando você para de se esconder, descobre que não estava sozinha. Tinha outras pessoas sendo silenciadas também. Ela foi até o piano e colocou as mãos sobre as teclas. Vou dar essa coletiva. Vou cantar 7 anos de silêncio e vou mostrar para todo mundo que uma mulher comum pode, sim, enfrentar o poder quando tem a verdade do seu lado. Fernanda sorriu. Laura, você percebe que depois de hoje não tem volta? Sua vida vai mudar completamente. Minha vida já mudou. Na verdade, finalmente ela vai começar. Às 2h30 Laura estava na porta do apartamento, pronta para sair e enfrentar dezenas de câmeras. Vestiu o mesmo vestido simples que usara no sarau, não por falta de opção, mas como símbolo. Ela não mudaria quem era para enfrentar quem quer que fosse, mas quando abriu a porta, encontrou uma surpresa que a deixou sem fala. Gabriel Monteiro estava do lado de fora, no meio da multidão de jornalistas, olhando diretamente para ela. E ele estava sozinho, sem Isabela, sem seguranças, sem o escudo do poder da família. Os repórteres explodiram em perguntas quando viram os dois face a face, mas Laura só conseguia ouvir seu próprio coração batendo. O que Gabriel estava fazendo ali? O mundo parou. Ali estava Gabriel Monteiro, o herdeiro bilionário que havia sido pintado como vilão na matéria mais comentada do país, parado na porta do apartamento da mulher que o amava há 7 anos. Os flashes das câmeras disparavam sem parar. Os repórteres gritavam perguntas, mas Laura só conseguia olhar nos olhos dele. Gabriel estava diferente, não usava terno, apenas jeans e camisa branca, como nos tempos de universidade.
Os cabelos estavam despenteados, o rosto mostrava sinais de uma noite sem dormir, mas havia algo novo brilhando em seu olhar. Liberdade. Laura, ele disse, e sua voz cortou o barulho da multidão. Posso conversar com você? Os repórteres explodiram. Gabriel, é verdade que seu pai tentou destruir a carreira da Laura? Você está aqui para ameaçá-la? O noivado com Isabela Vasconcelos continua? Gabriel ignorou todas as perguntas, mantendo os olhos fixos em Laura. 2 minutos, por favor. Laura olhou para Marina, que fez um gesto discreto com a cabeça. Dona Helena segurou o braço da filha. Filha, tem certeza? Tenho, mãe. Laura desceu os 2 degraus até ficar na calçada, de frente para Gabriel. A multidão se afastou ligeiramente, formando um semicírculo ao redor dos dois, mas as câmeras continuavam gravando cada segundo. Laura, eu li a matéria. Gabriel começou, a voz rouca. Li cada palavra, e quero que você saiba que eu não sabia de nada. Quando descobri o que meu pai fez... Gabriel... Laura tentou interrompê-lo. Não, deixa eu terminar. Ele deu um passo à frente. Meu pai destruiu sua vida porque ele teve medo. Medo de que eu lembrasse de quem eu realmente sou quando estou com você. Os repórteres estavam em silêncio absoluto, gravando cada palavra da confissão pública mais inesperada do ano. Durante 7 anos, eu vivi a vida que ele planejou para mim. Negócios que ele escolheu, relacionamentos que ele aprovou, até um noivado que ele arranjou. Gabriel olhou diretamente para as câmeras. Mas ontem, quando vi o que você teve coragem de fazer, de enfrentar toda a nossa máquina de poder sozinha, eu entendi uma coisa. Laura estava tremendo, mas não de medo. Era adrenalina pura. O que você entendeu? Que eu sou mais corajoso quando estou perto de você do que quando estou perto de todo o poder da minha família. A multidão murmurou. Alguns celulares se ergueram, gravando ao vivo para as redes sociais. A confissão de Gabriel estava sendo transmitida em tempo real para milhões de pessoas. Gabriel, Laura disse, a voz firme apesar da emoção. Sua família tentou me destruir. Inventou mentiras, me fez perder meu trabalho, quase me tirou de casa. E você não fez nada para me proteger. Você está certa, ele admitiu. E não há desculpa para isso. Mas Laura... Ele parou como se estivesse reunindo coragem para dizer algo que nunca havia dito antes. Você lembra da última aula de piano que tivemos? Há 7 anos? Laura assentiu. Você tocou Chopin, Nocturno em Mi bemol maior. E quando terminou, disse que música era a forma mais pura de verdade, porque não consegue mentir. Gabriel sorriu, e era o sorriso genuíno que Laura lembrava. Eu deveria ter te dito naquele dia o que estou dizendo agora, na frente de todo mundo. O coração de Laura disparou. O que você deveria ter dito? Gabriel olhou ao redor, para as dezenas de câmeras, para os repórteres, para os curiosos que se aglomeravam. Todo o Brasil estava assistindo àquele momento, que eu também te amava, que durante aquelas aulas você me ensinou mais sobre quem eu queria ser do que qualquer outra pessoa na minha vida, e que eu fui covarde demais para admitir. O silêncio era ensurdecedor. Até os repórteres pararam de fazer perguntas. Laura sentiu lágrimas brotarem nos olhos, mas sua voz saiu firme. E agora, Gabriel? Agora que você disse isso na frente do país inteiro, o que vai fazer? Vai voltar para sua vida de herdeiro? Vai se casar com a Isabela? Vai fingir que este momento nunca aconteceu? E você, o que faria agora? A pergunta de Laura ecoou não apenas para Gabriel, mas para todas as pessoas que assistiam, ao vivo ou pelas redes sociais. Era a pergunta que todo mundo se fazia. Quando o amor e o poder se enfrentam, o que você escolhe? A resposta de Gabriel viria de uma forma que ninguém esperava. Ele tirou um pequeno objeto do bolso, um pendrive. Laura,
Este pendrive tem todas as gravações das conversas do meu pai, ordenando que destruíssem sua reputação. Tem os recibos dos pagamentos feitos para inventar as falsas acusações. Tem evidências de outras pessoas que foram silenciadas ao longo dos anos. Ele estendeu o pendrive para ela. É tudo o que você precisa para processar minha família e ganhar. Laura ficou olhando para o pequeno objeto que poderia destruir completamente os Monteiro. Por que está fazendo isso? Por que escolhi um lado? E não é o lado do poder. Gabriel sorriu, e havia uma leveza nos olhos dele que Laura nunca havia visto. Rompi o noivado com a Isabela ontem à noite. Renunciei ao cargo na empresa esta manhã. E vim aqui te pedir uma coisa. O quê? Que me perdoe. Pelos 7 anos que desperdicei, tendo medo do que meu pai ia pensar. Pelos dias que você sofreu por minha causa, por ter demorado tanto para ter a coragem que você sempre teve. Laura pegou o pendrive, mas seus olhos não saíram dos de Gabriel. E depois do perdão, o que você quer de mim? Uma chance, Gabriel respondeu, sua voz carregada de uma esperança que ele não sentia há anos. Uma chance de começar de novo, longe de tudo isso. Uma chance de construir algo real, baseado em quem nós realmente somos, não em quem nossas famílias ou a sociedade esperavam que fôssemos. A multidão esperava a resposta de Laura como se fosse o final de uma novela. Mas a vida real era mais complexa que a ficção. Laura olhou para o pendrive em suas mãos, depois para Gabriel, depois para as câmeras que registravam cada segundo daquele momento histórico. Gabriel, ela disse, sua voz alta o suficiente para todos ouvirem, há 7 anos você foi embora sem saber que eu te amava. Hoje você voltou e disse que também me amava. Mas amor não é só sentimento. É escolha, é ação, é estar presente quando tudo desaba. Gabriel assentiu, compreendendo. E eu ainda vou dar minha coletiva de imprensa, Laura continuou, porque esta história não é só sobre nós dois. É sobre todas as pessoas que são silenciadas por quem tem poder. É sobre mostrar que não importa quão pequeno você seja, pode fazer a diferença. Ela se virou para as câmeras. Mas agora vocês vão ter que esperar para saber o resto da história, porque algumas conversas precisam acontecer longe dos holofotes. Laura pegou a mão de Gabriel e, ignorando os gritos dos repórteres, os dois entraram no apartamento juntos. A porta se fechou, mas o mundo inteiro ficou esperando para saber qual seria o próximo capítulo da história de amor que havia se tornado um fenômeno nacional. Dentro do apartamento, longe das câmeras e dos gritos dos repórteres, Laura e Gabriel ficaram em silêncio por alguns segundos. O contraste era surreal. Do lado de fora, o caos midiático. Do lado de dentro, apenas 2 pessoas que precisavam resolver 7 anos de palavras não ditas. Dona Helena e Marina estavam na cozinha, dando privacidade para eles. Mas Laura sabia que sua mãe estava apreensiva. Gabriel era, afinal, o filho do homem que havia tentado destruir sua filha. Laura, Gabriel começou, a voz baixa. Antes de você decidir qualquer coisa sobre nós, preciso que você entenda uma coisa. Não vim aqui esperando perdão imediato. Vim aqui para assumir responsabilidade. Laura se sentou no sofá, ainda segurando o pendrive. Responsabilidade por quê, especificamente? Por ter sido passivo, por ter deixado meu pai controlar minha vida a ponto de machucar pessoas inocentes, por não ter te procurado em 7 anos, quando no fundo sempre soube que você era especial para mim. Gabriel se sentou na poltrona em frente a ela, mantendo distância respeitosa. Laura, você sabe por que eu nunca consegui me casar de verdade? Porque todos meus relacionamentos eram vazios? Por quê? Porque eu sempre comparava as mulheres com você, com a forma como você tocava piano, com sua paixão pela música, com a forma como você me fazia querer ser uma pessoa melhor. Ele sorriu tristemente. Meu pai estava certo numa coisa.
Você realmente me mudou, mas não da forma que ele temia. Você me mostrou quem eu poderia ser se tivesse coragem. Laura sentiu o peito apertar. Eram as palavras que ela havia sonhado ouvir por 7 anos, mas agora, em meio a toda essa dor, elas chegavam carregadas de complexidade. Gabriel, você entende que sua declaração lá fora não apaga o que aconteceu comigo esta semana? Eu perdi tudo, meu trabalho, minha reputação, quase perdi minha casa. Eu sei, e é por isso que trouxe as evidências. Ele apontou para o pendrive. Com essas gravações, você pode processar minha família e receber uma indenização que vai garantir sua estabilidade pelo resto da vida. Pode reabrir sua carreira da forma que quiser, com o nome limpo. E você? O que vai fazer sem a herança, sem a empresa? Gabriel deu de ombros e Laura viu algo que nunca havia visto nele antes. Tranquilidade genuína. Vou descobrir. Tenho formação, tenho contatos, tenho algumas economias próprias. Pela primeira vez na vida, vou construir algo meu, sem a sombra do meu pai. Fernanda Moraes apareceu na porta da sala. Desculpem interromper, mas vocês precisam saber. Os repórteres não vão embora. E tem mais gente chegando. A Globo, a Record, até equipes do Rio de Janeiro estão vindo para cá. Laura suspirou. Fernanda, o que você acha que devo fazer? Como jornalista, acho que vocês têm uma oportunidade única de contar a versão completa da história, nos termos de vocês. Como mulher, ela olhou de Laura para Gabriel. Acho que vocês merecem um tempo para processar tudo isso longe do circo. Gabriel se levantou. Laura, eu tenho uma proposta. Meu apartamento em São Paulo está sendo vigiado pela imprensa também. Mas tenho uma casa simples em Campos do Jordão, que comprei há alguns anos e ninguém sabe que é minha. Podíamos ir para lá, ficar alguns dias longe de tudo isso, conversar com calma? Gabriel. Marina havia aparecido na porta também. Não leva a mal, mas você está pedindo para a Laura confiar em você depois de tudo que aconteceu. Você entende como isso soa? Gabriel assentiu. Entendo perfeitamente, Marina. E você está certa em proteger sua amiga. Ele olhou para Laura. Por isso vou deixar a escolha completamente com você. Se quiser que eu vá embora agora e nunca mais apareça, eu vou. Se quiser apenas a amizade, respeitarei. Se quiser tentar algo mais, teremos todo o tempo do mundo para construir devagar. Laura olhou ao redor. Dona Helena havia se juntado às outras na porta da sala, todas esperando sua decisão. Lá fora, os repórteres continuavam gritando. O pendrive pesava em sua mão como se fosse feito de chumbo. 7 anos de amor silencioso haviam levado a este momento. E agora? Gabriel, ela disse, se levantando, vou aceitar sua proposta de irmos para Campos do Jordão, mas com uma condição. Qual? Primeiro, vou dar a coletiva de imprensa. Vou cantar 7 anos de silêncio para o Brasil inteiro ouvir. Vou contar minha história completa, incluindo o que você fez hoje. E só depois disso, vamos conversar sobre nós. Gabriel sorriu. E era o sorriso genuíno que ela se lembrava das aulas de piano. Perfeito, eu espero. Obrigado por ficar até aqui. O melhor vem agora. Laura foi até o piano, pegou a partitura de 7 anos de silêncio e se virou para todos na sala. Marina, liga para a Fernanda oficial que vai acompanhar. Mãe, prepara um café bem forte. Vamos precisar. Gabriel... Ela olhou nos olhos dele. Fica aqui e assiste. É hora de você ouvir a música que escrevi pensando em você há 7 anos. Dona Helena sorriu pela primeira vez em dias. Filha, agora você está falando como a mulher forte que eu sempre soube que era. Em 15 minutos, Laura estava na porta novamente. Desta vez, preparada para enfrentar as câmeras nos seus próprios termos. Gabriel ficou na janela.
observando a mulher que havia inspirado sua maior transformação se preparar para cantar a história de amor mais pública do país. Do lado de fora, a multidão havia dobrado de tamanho. Não eram apenas repórteres agora. Eram pessoas comuns, vizinhos, mulheres que se identificaram com a história, jovens que acompanhavam tudo pelas redes sociais. Laura respirou fundo, olhou para trás uma última vez. Gabriel acenou da janela. Dona Helena fez o sinal da cruz. Marina levantou o polegar. Era hora de transformar 7 anos de silêncio na canção mais importante da sua vida. E desta vez, ela não estava sozinha. Laura saiu do apartamento carregando apenas 2 coisas: a partitura de 7 anos de silêncio e o pendrive com as evidências. O barulho da multidão era ensurdecedor. Pelo menos 200 pessoas se aglomeravam na rua estreita do Santa Efigênia, entre jornalistas profissionais, curiosos do bairro e pessoas que haviam vindo de outras partes da cidade só para acompanhar o desfecho da história. Fernanda Moraes havia improvisado uma estrutura com microfone e pequenas caixas de som. Não era um palco profissional, mas seria suficiente para que Laura fizesse o que precisava fazer. "Pessoal, por favor", Fernanda gritou. "A Laura vai fazer uma declaração e cantar uma música. Depois disso, responderá algumas perguntas." Laura se posicionou atrás do microfone, olhou para a multidão e depois para a janela onde Gabriel observava. Suas mãos tremeram por um segundo, mas quando tocou a partitura no bolso, sentiu a coragem voltando. "Meu nome é Laura Menezes", começou, a voz saindo clara e firme. "Há uma semana, eu era uma professora de música comum, dando aulas em escolas particulares aqui em Belo Horizonte. Hoje estou na frente de vocês porque escolhi não ficar calada quando pessoas poderosas tentaram me silenciar." A multidão fez silêncio absoluto. Durante 7 anos, guardei um segredo. Estava apaixonada por um homem que conheci na universidade, mas nunca tive coragem de me declarar. Achei que ele estava fora do meu alcance, rica demais, importante demais, diferente demais de mim. Laura fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. "Quando esse homem apareceu na minha vida novamente, há uma semana, e eu tentei me aproximar dele, sua família decidiu que eu era uma ameaça. Inventaram mentiras sobre mim, me fizeram perder meu trabalho, destruíram minha reputação, tentaram me tirar de casa. E sabem por quê?" Ela esperou alguns segundos. "Porque mulheres como eu não têm direito de sonhar com homens como ele. Porque quando você nasce pobre, deve se contentar em ser invisível. Porque amor só vale quando acontece entre pessoas da mesma classe social." Um murmúrio se espalhou pela multidão. Algumas mulheres balançaram a cabeça, claramente se identificando. "Mas eu descobri uma coisa nesta semana." Laura continuou, a voz ganhando força. "Descobri que quando você para de se esconder, não está sozinha. Descobri que existem dezenas de pessoas que foram silenciadas pelos mesmos métodos. Descobri que o poder só funciona quando ninguém tem coragem de enfrentá-lo." Do apartamento, Gabriel observava com o peito apertado. Laura estava magnificente, corajosa, digna, poderosa de uma forma que não tinha nada a ver com dinheiro ou status social. "Por isso vou cantar para vocês uma música que escrevi há 7 anos. Uma música sobre amor silencioso, sobre medo, sobre uma mulher que escolheu ser invisível." Laura olhou novamente para a janela. "E depois disso, vou contar para vocês o que aprendi. Que o maior ato de amor próprio é recusar-se a ficar calada." Marina havia conseguido um teclado eletrônico emprestado com um vizinho músico. Laura se sentou, colocou as mãos sobre as teclas e começou a tocar. A melodia que se espalhou pela rua era linda e melancólica, mas tinha uma força crescente que prendia a atenção de todos. Quando Laura começou a cantar, sua voz carregou 7 anos de sentimentos reprimidos. 7 anos calada, guardando este amor. 7 anos fingindo que não sentia dor. Você passava por mim sem me enxergar, enquanto eu morria de medo de me declarar.
A multidão estava hipnotizada. Algumas pessoas começaram a chorar. Mulheres que reconheciam na letra suas próprias histórias de amor silencioso, de sonhos guardados, de medos que as mantiveram invisíveis. Mas hoje eu grito o que sempre calei. Hoje eu mostro a mulher que me tornei. Não tenho medo de ser quem sempre fui. Não tenho medo de amar. Não vou fugir. Gabriel, da janela, estava com lágrimas nos olhos. Aquela era a Laura que ele havia conhecido nas aulas de piano, apaixonada, talentosa, capaz de emocionar qualquer um com sua música. Mas agora ela também era algo mais. Uma mulher que havia encontrado sua própria força. Quando Laura chegou no refrão final, sua voz se elevou com uma potência que surpreendeu até ela mesma. 7 anos em silêncio, mas agora eu grito, eu te amo. Eu existo, eu tenho direito a sonhar, a tentar, a me declarar, a ser vista, ouvida, a me libertar. O silêncio que se seguiu foi profundo, respeitoso. Depois, os aplausos começaram devagar e cresceram até se tornar uma ovação que durou quase 2 minutos. Laura se levantou do teclado, respirou fundo e voltou ao microfone. Esta música era sobre um homem específico, disse, mas descobri que ela também é sobre todas nós, mulheres que guardamos nossos sentimentos, nossos sonhos, nossa voz, por medo de não sermos aceitas. Ela tirou o pendrive do bolso. Aqui dentro estão as gravações que provam tudo o que a família Monteiro fez contra mim. Conversas ordenando as falsas acusações, recibos de pagamentos para destruir minha reputação, evidências de outras pessoas que foram silenciadas ao longo dos anos. A multidão murmurou impressionada. Vou entregar este pendrive para a Polícia Federal ainda hoje, não por vingança, mas por justiça, porque ninguém, não importa quão poderoso seja, tem o direito de destruir a vida de pessoas inocentes. Um repórter gritou, Laura, o que você vai fazer agora? Vai aceitar o Gabriel? Laura sorriu, e pela primeira vez em uma semana era um sorriso genuíno de felicidade. Sabe o que aprendi? Que amor verdadeiro não é sobre aceitar ou rejeitar alguém. É sobre 2 pessoas que se respeitam, que crescem juntas, que se apoiam nos momentos difíceis. Ela olhou para a janela onde Gabriel estava. O Gabriel me pediu uma chance. E sabe por que vou dar essa chance? Ela fez uma pausa dramática. Não porque ele é rico, não porque ele renunciou à herança por mim, mas porque quando eu mais precisei, ele escolheu ficar do meu lado, ao invés de ficar do lado do poder da família dele. A multidão aplaudiu novamente. Ele me deu as evidências que podem destruir a própria família. Isso não é gesto romântico, isso é coragem. E coragem é a única coisa que realmente importa quando você está construindo um amor verdadeiro. Fernanda se aproximou do microfone. Laura, você tem alguma mensagem final para todas as mulheres que estão assistindo? Laura olhou diretamente para as câmeras, para todas as pessoas que a acompanharam naquela jornada impossível. Sim. Parem de se esconder. Parem de achar que não merecem amor, respeito, oportunidades, felicidade. Parem de aceitar migalhas de pessoas que deveriam valorizar vocês. E, principalmente, sua voz se elevou uma última vez. Parem de ficar em silêncio quando alguém tenta silenciá-las. Os aplausos desta vez foram ensurdecedores. Pessoas gritavam, Laura, Laura, como se ela fosse uma estrela, e talvez tivesse se tornado uma, mas não do tipo que ela jamais imaginou ser. Quando a multidão começou a se dispersar, Laura voltou para dentro do apartamento. Gabriel estava esperando na sala, sorrindo. Aquilo foi incrível, ele disse. Você é incrível. Obrigada. Laura se sentou ao lado dele no sofá. Gabriel, agora que o show acabou, precisamos conversar de verdade. Você entende que se ficarmos juntos, nossa vida vai ser complicada? Imprensa, processo contra sua família, pressão social? Entendo. E sabe o que mais entendo? Gabriel pegou a mão dela.
Que complicação com a pessoa certa é melhor que facilidade com a pessoa errada. Laura sorriu. Então vamos para Campos do Jordão. Vamos conversar longe de tudo isso. Vamos descobrir quem somos quando não tem ninguém assistindo. Dona Helena apareceu na porta com 2 xícaras de café. Antes de vocês irem, quero dizer uma coisa para o Gabriel. Gabriel se levantou respeitosamente. Sim, Dona Helena. Você machucou minha filha. Não diretamente, mas sua passividade permitiu que outros a machucassem. A voz de Dona Helena era firme. Mas hoje você também a protegeu. E isso conta. Gabriel assentiu. Dona Helena, prometo que vou passar o resto da vida compensando os dias que sua filha sofreu por minha causa. Não quero promessas, menino. Quero ações. Todo dia. Sim, senhora. Laura abraçou a mãe. Mãe, vai ficar tudo bem. Finalmente vai ficar tudo bem. 2 horas depois, Laura e Gabriel estavam na estrada para Campos do Jordão, deixando Belo Horizonte e o circo midiático para trás. No rádio do carro, tocava a música que já estava sendo chamada de Hino Feminino do Ano, 7 anos de silêncio. Laura havia conseguido algo que poucos conseguem, transformar sua dor pessoal numa força que inspirava milhares de outras pessoas. Mas a verdadeira vitória ainda estava por vir. Aprender a construir um amor baseado em igualdade, respeito e coragem. Depois de 7 anos de silêncio, finalmente havia chegado a hora da conversa. 6 meses depois, o Auditório Municipal de Belo Horizonte estava lotado novamente. Mas desta vez, não era para um sarau da elite mineira, era para o lançamento do projeto Vozes Silenciadas, uma iniciativa que oferecia aulas gratuitas de música para mulheres de baixa renda que queriam encontrar sua própria voz. Laura estava no palco, não mais como organizadora anônima, mas como fundadora e diretora artística do projeto. Ao seu lado, Gabriel ajustava o microfone para ela com o cuidado de quem havia aprendido a valorizar cada detalhe da felicidade conquistada. Boa noite, Laura disse para a plateia, que incluía desde ex-alunas suas até jornalistas nacionais. Há 6 meses eu estava neste mesmo palco vivendo o momento mais aterrorizante e libertador da minha vida. Hoje estou aqui para falar sobre o que acontece depois que você para de ficar calada. O projeto Vozes Silenciadas havia nascido da indenização que Laura recebeu após o processo contra a família Monteiro. O caso se tornou emblemático. Álvaro foi condenado por difamação, calúnia e uso indevido de influência para destruir reputações. Teve que pagar indenização não apenas para Laura, mas para outras 12 pessoas que encontraram coragem para denunciar práticas similares ao longo dos anos. O que descobri nestes meses, Laura continuou, é que minha história nunca foi só sobre amor romântico. Era sobre encontrar minha própria voz. E percebi que existem milhares de mulheres que também precisam encontrar a sua. Na plateia, Dona Helena sorria com orgulho. Nos últimos meses, havia visto a filha se transformar completamente, não apenas por causa do relacionamento com Gabriel, mas principalmente pelo trabalho que estava fazendo. Laura havia encontrado seu propósito. Marina estava na primeira fileira, gravando tudo para o documentário que estava produzindo sobre a história. Do silêncio à voz. Como uma declaração de amor mudou tudo, já estava sendo esperado por produtoras de streaming. Quero apresentar algumas das nossas primeiras alunas, Laura disse, fazendo um gesto para os bastidores. 5 mulheres subiram ao palco, cada uma carregando um instrumento diferente. A mais nova tinha 17 anos, a mais velha, 63. Todas haviam chegado ao projeto com uma história de silenciamento, relacionamentos abusivos, famílias controladoras, chefes que não as levavam a sério. Estas mulheres vão apresentar uma música que compusemos juntas nos últimos 2 meses. Chama-se Não Mais em Silêncio. A apresentação foi emocionante.
5 vozes diferentes, 5 histórias diferentes, mas uma mensagem única. Nunca é tarde demais para encontrar sua força. Quando terminaram, a ovação durou 5 minutos. Gabriel se aproximou do microfone. Nos últimos meses, ele havia aprendido a ficar nos bastidores, apoiando Laura sem tentar roubar seu protagonismo. Mas hoje, ela havia pedido para ele falar. "Meu nome é Gabriel Monteiro", disse, e um murmúrio percorreu a plateia. Há 6 meses, eu era conhecido como o herdeiro que renunciou a uma fortuna por amor. Mas quero que vocês saibam a verdade sobre o que realmente aconteceu. Gabriel olhou para Laura, que assentiu, encorajando-o. Eu não renunciei a nada por amor. Renunciei a uma vida que estava me destruindo por dentro. Laura não me salvou sendo romântica. Ela me salvou me mostrando quem eu realmente poderia ser. Ele fez uma pausa. Hoje, sou diretor administrativo do projeto Vozes Silenciadas. Trabalho numa empresa pequena de tecnologia social que eu mesmo criei. Ganho uma fração do que ganhava antes. Moro num apartamento simples, dirijo um carro usado. Gabriel sorriu. E sou mais feliz do que jamais fui na vida. O relacionamento entre eles havia sido construído devagar, sem pressa, nos 6 meses que se passaram. Foram para Campos do Jordão como planejado e passaram 2 semanas conversando sobre tudo. O passado, os medos, os sonhos, as expectativas. Estabeleceram regras claras, nada de gestos grandiosos, nada de tentar compensar o sofrimento com presentes caros, nada de pressa para decisões permanentes. Gabriel alugou um apartamento modesto em Belo Horizonte, a poucas quadras da casa de Laura. Começaram como amigos que se reencontraram, depois como pessoas que estavam aprendendo a se conhecer de verdade, finalmente como um casal que decidiu construir algo sólido baseado em respeito mútuo. E agora, Gabriel disse, quero fazer um anúncio. Laura o olhou, surpresa. Isso não estava no roteiro que haviam combinado. Gabriel tirou um pequeno objeto do bolso, mas não era um anel. Era uma chave. Laura, há 2 semanas você disse que seria bom se o projeto tivesse uma sede própria. Um lugar onde as mulheres se sentissem completamente seguras para se expressar. Laura assentiu, ainda sem entender. Bem, encontrei um casarão antigo no Santa Efigênia, a 3 quadras da sua casa, que está à venda. Tem 15 cômodos, um jardim grande, acústica perfeita para aulas de música. Gabriel estendeu a chave para ela. E hoje à tarde assinei a escritura de compra. A plateia explodiu em aplausos antes que Laura pudesse reagir. Gabriel, isso deve ter custado uma fortuna. Custou todas as minhas economias pessoais, ele admitiu. Mas, Laura, durante 6 meses eu vi você transformar dor em arte, silêncio em força, medo em coragem. Este lugar não é um presente romântico, é um investimento no trabalho mais importante que você já fez na vida. Laura estava com lágrimas nos olhos. E tem mais, Gabriel continuou, agora nervoso. Conversei com sua mãe, com a Marina, até com a Fernanda. Todas concordaram que, bem, ele respirou fundo. Laura Menezes, depois de 6 meses aprendendo a te amar da forma certa, quero te fazer uma pergunta. Agora Gabriel se ajoelhou, mas ao invés de tirar um anel, tirou uma partitura do bolso. Esta é uma música que compus para você. É a primeira coisa que componho na vida e provavelmente é terrível, mas... Ele sorriu. A letra é uma pergunta. Você aceita construir uma vida comigo? Não como herdeiro e professora, mas como 2 pessoas que se amam de verdade. Laura pegou a partitura e leu a letra rapidamente. Era simples, honesta, cheia de erros de métrica, mas absolutamente sincera. A última estrofe dizia: não tenho anel de diamante, não tenho castelo para te dar, só tenho um coração constante e uma vida inteira para te amar. Gabriel. Laura riu entre lágrimas. Essa música é horrível.
A plateia riu também. Eu sei. Gabriel riu de volta. Por isso preciso de você para me ensinar a compor direito pelo resto da vida. Laura se ajoelhou também, ficando na altura dele. Gabriel Monteiro, há 6 meses você me fez uma pergunta na frente do Brasil inteiro. Agora eu vou te dar minha resposta na frente de todos aqui. Ela pegou o microfone. Sim, aceito construir uma vida com você. Aceito porque aprendi que amor verdadeiro não é sobre destino ou paixão. É sobre escolha. Todo dia você me escolhe. Todo dia eu escolho você. E todo dia nós escolhemos crescer juntos. O beijo que se seguiu foi registrado por dezenas de câmeras, mas desta vez Laura não se importou. Depois de 7 anos de silêncio, ela havia aprendido que alguns momentos merecem ser celebrados publicamente. 3 anos depois, o casarão do projeto Vozes Silenciadas havia se tornado referência nacional. Laura dirigia um programa que atendia mais de 200 mulheres por mês, oferecendo não apenas aulas de música, mas também apoio psicológico, orientação jurídica e cursos profissionalizantes. Gabriel expandira sua empresa de tecnologia social e desenvolvia aplicativos para combater violência doméstica e empoderar mulheres empreendedoras. Eles se casaram num evento simples no Jardim do Casarão, com as alunas do projeto cantando no coro, Dona Helena chorando de orgulho, Marina como madrinha e Fernanda documentando tudo para um livro que estava escrevendo sobre histórias de coragem que mudaram o Brasil. Álvaro Monteiro havia perdido o controle da empresa após as condenações criminais. Gabriel nunca mais falou com o pai, mas não sentia amargura. Apenas pena de um homem que havia confundido poder com amor a vida inteira. Isabela Vasconcelos se casara com outro herdeiro 3 meses depois do escândalo, provando que para ela também o amor nunca havia sido real. Marina dirigia a produtora de conteúdo audiovisual, que contava histórias de mulheres que superaram adversidades. O documentário sobre Laura havia ganhado prêmios internacionais, mas a maior transformação havia sido em Laura. A mulher tímida que escondia seus sentimentos havia se tornado uma líder reconhecida nacionalmente. Dava palestras, escrevia artigos, inspirava outras mulheres a encontrarem suas próprias vozes e continuava compondo. 7 anos de silêncio se tornara um hino feminino, regravada por cantoras famosas, traduzida para outros idiomas, cantada em manifestações de mulheres pelo mundo inteiro. Numa tarde de domingo, Laura estava no Jardim do Casarão, regando as flores que ela e Gabriel haviam plantado juntos, quando ele apareceu com uma expressão misteriosa. Laura, tenho uma surpresa para você. Que tipo de surpresa? Gabriel mostrou uma carta oficial. Lembra que você disse que seu sonho era que outras mulheres não precisassem esperar 7 anos para encontrar coragem? Lembro. Bem, a ONU aprovou nossa proposta. O projeto Vozes Silenciadas vai ser expandido para 10 países da América Latina. Você vai coordenar tudo. Laura ficou sem fala. Gabriel, isso é o resultado de 3 anos do seu trabalho sendo reconhecido internacionalmente. Ele a abraçou. Laura, você transformou uma história de amor pessoal numa revolução silenciosa que está mudando a vida de milhares de mulheres. Naquela noite, Laura se sentou ao piano. Não mais o velho instrumento do apartamento da mãe, mas um piano de cauda que ocupava o salão principal do casarão. Começou a tocar uma melodia nova que havia composto recentemente. Gabriel se aproximou e se sentou ao lado dela, no banco. Como vai chamar essa música? Depois do silêncio, Laura respondeu, continuando a tocar. É sobre o que acontece quando você para de ter medo da própria voz. Posso ouvir? Laura sorriu e começou a cantar, mas desta vez não estava sozinha. Gabriel, que havia aprendido a cantar nos últimos anos, fez a segunda voz. Depois do silêncio vem a canção, depois do medo vem a coração, depois das lágrimas vem o sorriso,
Depois do sonho, vem o compromisso. Do lado de fora, algumas alunas do projeto que estavam ensaiando pararam para escutar. Logo outras se juntaram, criando um coro espontâneo que se espalhou pelo jardim. A música falava sobre transformação, sobre encontrar força na vulnerabilidade, sobre o poder de duas pessoas que se apoiam para crescer juntas. Quando terminaram, Laura olhou ao redor e viu dezenas de mulheres cantando junto, cada uma carregando sua própria história de silêncio superado. "Sabe o que aprendi, Gabriel?" ela disse, ainda sentada ao piano. "O quê?" "Que o verdadeiro amor não é sobre encontrar alguém que complete você. É sobre encontrar alguém que inspire você a se completar." Gabriel beijou sua testa. "E sabe o que eu aprendi?" "O quê?" "Que às vezes a história mais importante da sua vida começa no momento em que você para de tentar controlar tudo e deixa alguém especial mostrar quem você realmente pode ser." Laura riu. "Gabriel Monteiro, em 3 anos você se tornou quase poeta. Culpa sua. Você me ensinou que as palavras têm poder quando vêm do coração." Naquela noite, enquanto fechavam o casarão depois do ensaio, Laura olhou para trás uma última vez. O lugar estava silencioso agora, mas durante o dia havia sido cheio de vozes. Mulheres cantando, rindo, compartilhando histórias, encontrando coragem. 7 anos de silêncio haviam se transformado em uma vida inteira de música. E a música mais bonita era esta. 2 pessoas que aprenderam a se amar, crescendo juntas, construindo algo maior que eles mesmos, criando um legado de esperança para outras pessoas que ainda estavam aprendendo a encontrar sua própria voz. Laura pegou a mão de Gabriel enquanto caminhavam para casa. "Obrigada", ela disse. "Por quê?" "Por ter me ensinado que o amor verdadeiro não silencia ninguém. Ele faz todo mundo cantar mais alto." Gabriel sorriu. "Obrigado você por ter me ensinado que coragem não é não ter medo. É ter medo e escolher agir mesmo assim." Eles caminharam em silêncio pelas ruas do Santa Efigênia, mas era um silêncio diferente daquele que Laura havia conhecido por 7 anos. Era o silêncio confortável de 2 pessoas que sabiam exatamente o que sentiam uma pela outra e não precisavam provar nada para ninguém. Às vezes, depois de anos falando, o silêncio compartilhado é a forma mais profunda de comunicação. Mas Laura sabia que nunca mais ficaria verdadeiramente calada. Havia aprendido que sua voz era poderosa demais para ser desperdiçada, e o mundo estava cheio demais de injustiças que precisavam ser cantadas até mudarem. A história havia começado com 7 anos de silêncio. Agora, seria uma vida inteira de música. Se esta história tocou seu coração, se inscreva no canal para conhecer mais histórias que provam que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer.